Opa, tudo bem? Eu resolvi tomar um belo chimarrão, sou gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, e fazer um vídeo, gravar esse vídeo aqui para você, para compartilhar com você o mais novo lançamento que a gente está fazendo aqui na Alpha Fox, que é o lançamento do Manager Club. O que é esse negócio? O que é o Manager Club? O Manager Club é um ambiente que as pessoas, que você, pode ter acesso pelo modelo de assinatura. Como que vai funcionar? Você vai poder escolher um dia, um mês, que você tenha tempo, que você esteja disponível e dizer assim, eu quero entrar no Manager Club. Perfeito, você vai entrar no Manager Club. Mas por que você entraria no Manager Club? Porque ali dentro eu coloquei praticamente 100%, praticamente todo o conteúdo que eu tenho em outros cursos que eu vendo o curso. Aqui no Manager Club eu não vendo um curso. Eu proporciono para você o acesso a todo um conjunto de conteúdos no formato de assinatura. E esta assinatura você paga um valor por mês para ficar, né, para ter acesso ao clube. Tendo acesso ao clube, você tem acesso a todos os cursos, todos os e-books, todas as novidades. Eu vou estar gravando muitas masterclasses, muitos conteúdos complementares. Eu vou estar fazendo alguns encontros ao vivo, exclusivo para as pessoas que são do Manager Club. E esses encontros ao vivo, eles poderão ter uma interação entre você e eu. E isso vai dar uma vantagem muito legal. Por quê? Porque imagine que você assistiu alguma aula, algum curso, ou então você entrou no Manager e baixou um dos e-books que eu tenho por lá, e você começou a ler ou começou a assistir os vídeos, e você ficou com alguma dúvida. E nesses encontros ao vivo, a gente vai poder conversar e ajudar você a esclarecer, né? Coisas simples, como, por exemplo, imagina que você assistiu uma aula lá sobre como fazer uma entrevista de emprego. Alexandre, tem aula sobre isso? Sim, porque tem um dos cursos que eu chamo de Liderando Gente, e este curso tem um módulo inteiro que é sobre como você faz o processo de recrutamento e seleção de pessoas para a sua equipe. Então, desde como você pode, por exemplo, divulgar, como que você pode fazer o recrutamento, né, avisando pessoas internamente na empresa, avisando pessoas no mercado que você tem uma vaga. E a partir dali, você, né, deslanchar com um processo de seleção, fazendo boas entrevistas. Que tipo de perguntas a gente faz? Né? Então, você pode ter ficado com alguma dúvida. Nossa, Alexandre, como que eu faço para fazer uma pergunta para descobrir quais são os valores daquela pessoa que eu estou prestes a contratar? Então, eu ensino isso dentro lá do Liderando Gente, que faz parte do Manager. Mas se você tiver dúvida, a gente pode conversar e esclarecer. Alexandre, mas esse negócio de liderança, você vai ensinar só liderança pura? Liderança é muito amplo. Então a gente vai falar muito sobre diversos assuntos. Por exemplo, um bom líder tem que ser um bom negociador, porque ele precisa administrar conflitos, ele precisa lidar com gente. Né? E quando ele precisa lidar com gente, especificamente, quando ele precisa, por exemplo, desafiar pessoas, ele tem que tirar as pessoas da zona de conforto. E quando eu tiro alguém da zona de conforto, eu tenho que ter uma habilidade para lidar com o conflito, que é aquele conflito que tem entre a pessoa fazer alguma coisa e não fazer, né? Deixar para depois. Então, um líder precisa ter essa habilidade. Então, exatamente dentro do manager, já tem lá, já está lá uma masterclass sobre negociação, aonde falo sobre como que você faz para negociar baseado em princípios. Não é aquela negociação em que eu tento manipular você, aquela negociação em que eu tento ganhar e você perder, mas sim aquela negociação aonde especificamente você e eu vamos chegar a um acordo, vamos construir um acordo mutuamente aceitável para ambas as partes. Então, são essas questões que você vai encontrar no manager. Também, um líder precisa ser um cara que tem uma boa capacidade de comunicação, comunicação em público. Por exemplo, imagine que você vai fazer uma reunião aí com a sua equipe
e que você precise reunir 20 pessoas numa sala e que você precise conversar com essas pessoas, estimular essas pessoas, né? Eu sempre digo estimular porque a gente não desmotivar. Motivar é muito complexo, porque ninguém motiva ninguém. Um bom líder, ele estimula as pessoas a encontrarem a sua própria motivação para determinada ação, determinado desafio. Então imagine que você tenha que reunir sua equipe e falar em público, fazer uma oratória. Então tem tanto um e-book quanto um curso online que tem o título de Oratória de Alto Impacto. Por que eu dei o título de Alto Impacto? Porque ali eu ensino diversos truques de, por exemplo, como que você faz para começar uma conversa, começar uma palestra. Como que você faz para organizar essa palestra em 4 etapas? E dentro dessas 4 etapas, né, que tem aquela questão assim de você iniciar, fazer uma introdução, fazer uma preparação do assunto, falar sobre o assunto organizado em tópicos, né, em tópicos que vão evoluindo ao longo dos temas sugeridos, e como que se faz para encerrar. Então, tudo isto faz parte do Manager Club. Por quê? Porque você precisa ser, né, um grande manager, um grande gerente, um grande diretor, um grande dirigente. E você precisa ter essas habilidades. E também você vai encontrar ali algumas coisas, por exemplo, tem uma masterclass que eu falo sobre administração do tempo e produtividade. Esta masterclass, ela ajuda você, por exemplo, a identificar como que você pode acelerar o seu trabalho de uma maneira que você ganhe tempo, mas que você também mantenha qualidade no seu trabalho. É uma masterclass de mais ou menos 1 hora, onde eu falo exclusivamente sobre alguns tópicos. E provavelmente, nos próximos dias, essa é uma promessa minha, eu vou estar gravando talvez até um conjunto, um módulo inteiro, com, sei lá, 4, 5, 6 vídeos, falando sobre alguns pontos comportamentais que fazem com que a gente ganhe muito tempo, muita produtividade. Então, eu vou ensinar isso. É bem provável que eu venha falar um pouquinho sobre gestão ágil, né, sobre as modalidades que existem, sobre agilidade no processo de gestão, tomar decisão, né, implementação de projetos. E aqui tem uma coisa legal, porque dentro do Manager você vai encontrar, por exemplo, um curso de vendas. Mas, Alexandre, o Manager não é para gerenciamento? Pois é. Imagina uma empresa que não vende. Imagina uma equipe que não vende. O gestor, independente do setor que ele atua, imagina um gestor da área de contabilidade. Eu fui contador por muitos anos. Que o cara pensa assim, eu não preciso vender, né? Sim, precisa entender como funciona um processo todo de relacionamento, como funciona a trajetória. E a gente vai entender, porque este curso que eu vou estar disponibilizando aqui no Manager é um curso praticamente completo sobre vendas, e o nome dele é o Vendedor 4.0. Por que 4.0? Porque é um curso que a gente já está considerando o ambiente de negócios neste momento da nossa existência, que a gente está vivendo a revolução, a 4ª revolução industrial. Então é um momento em que o profissional de vendas ele precisa utilizar muitos recursos da internet, os recursos online, as ferramentas adequadas. Então é exatamente isso que você vai poder usufruir se você estiver fazendo parte do clube. Imagine que você é gerente aí da sua empresa, ou você seja um empresário, e que você talvez seja o gerente comercial, o diretor comercial, e que você queira avaliar como estão os processos, como está a estratégia, como que você está usando ferramentas, por exemplo, e métodos para gerenciar a sua equipe de vendas e as suas estratégias. No Manager, você vai ter acesso a um modelo e vai poder comparar esse modelo com o seu modelo atual. Então, isso tudo vai fazer com que você tenha um aproveitamento muito legal, não simplesmente para gerenciar pessoas, mas também para você melhorar os processos de venda, as estratégias e tudo mais, né? Aqui tem outra coisa bem legal, que tem um bloco, o Manager, ele é um ambiente que você entra, de cara você se depara com um vídeo parecido com esse aqui, onde eu apresento uma plataforma super simples de usar, e que você depois
tem como escolher blocos. São quadrinhos em que você, imediatamente clicando, você tem acesso ou a aulas em vídeo, ou então a conteúdos, ferramentas, metodologias, ou então muitas vezes resumos até de livros, né, os meus e-books dentro desses quadrinhos. Então tem um quadrinho que é específico onde eu apresento os meus e-books. E eu tenho lá, eu acho que são 5 ou 6 e-books. E esses e-books, eles são, na verdade, resumos dos cursos. Por exemplo, tem um e-book sobre oratória de alto impacto. Poxa, Alexandre, eu não quero perder meu tempo, não quero gastar tempo assistindo todas as aulas de oratória. Mas você pode pegar naquele e-book, se eu não me engano, tem 54 páginas. É um e-book que você não precisa nem imprimir. Você pode baixar ele e ler no seu celular, né? Para quem tem um tablet, por exemplo, tem um iPad, pode baixar no iPad. E você, rapidinho, você pode ter um acesso a diversas dicas sobre oratória de alto impacto, no e-book. Né? É um e-book que eu vendo ele a R$ 47,00, agora nesse momento a gente está com uma promoção, vendendo ele por R$ 17,00, mas dentro do Manager ele é gratuito para você. Você baixou, o e-book é seu. Também tem outros e-books lá. Por exemplo, tem um e-book que eu falo sobre como que você elabora uma meta superpoderosa. É um e-book muito completo, onde eu trago todas as técnicas do coaching atreladas às técnicas da PNL, para que você consiga estabelecer metas de maneira estruturada, que aumenta muito, principalmente o seu engajamento e o engajamento das pessoas que você envolve, no sentido de ter maior compromisso, de ter maior clareza, de fazer efetivamente com que as coisas aconteçam. Então, esses são pequenos pontos que você vai encontrar no Manager. Mas o Manager tem algumas outras coisas muito legais. Além das aulas ao vivo, além de todo esse conteúdo gravado, você vai poder, por exemplo, a qualquer momento, tem um quadrinho que fala ali, né, suporte. E esse suporte manda uma mensagem diretamente para mim. Exatamente. O Manager é um produto muito meu e eu dou o suporte direto. Então, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um dos temas, ou se você tiver uma sugestão dizendo assim, olha, Alexandre, eu gostaria de saber, né, nessa partezinha do curso, que ainda não tem aqui no curso, eu tenho uma dúvida. E eu preciso esclarecer essa dúvida para resolver um problema aqui na minha empresa. E eu vou ter o maior prazer. Em algum momento, dependendo da dúvida, dependendo do suporte que você mandar, eu vou gravar uma aula. Porque para mim é muito fácil, eu conheço muito bem as tecnologias. Agora, por exemplo, eu estava tomando chimarrão, né, aqui de manhã. No momento que eu gravo esse vídeo, é mais ou menos 10h30 da manhã, eu organizei minha agenda. Amanhã tem uma viagem longa, eu vou atravessar o Brasil. Fiz meu chimarrão e eu pensei, eu vou gravar um vídeo para começar a explicar um pouquinho sobre o que é o Manager. Então, o Manager vai ter esse ponto da interação, em que em algum momento você vai poder entrar lá dentro e dizer assim, Alexandre, tenho uma dúvida sobre isso. E eu vou gravar rapidinho uma aula, um passo a passo, né? Alguma orientação para você e você vai ter acesso imediato quando eu disponibilizar na plataforma. Além disso tudo, você vai ter um modelo, a nossa plataforma ela tem um modelo de gamificação, ou seja, você vai poder se medir, se comparar com outros integrantes do clube. Então, o cara vai lá, assiste uma aula, ele marca a aula. Assiste outra aula, ele marca aquela aula. E à medida que você vai, né, usufruindo, utilizando os recursos que tem ali dentro, a própria plataforma vai colocando você num ranking. Então, aqueles alunos, ou então aqueles associados, assinantes do clube, que tiverem num ranking lá entre os 3 ou 4 primeiros, eu, à medida que a coisa começar a andar, eu vou dar algumas premiações. Vai ser muito legal, no intuito de estimular as pessoas a que estão dentro do clube a usufruírem, a aprenderem cada vez mais. E esse é uma brincadeira que a gente vai criar. Porque hoje em dia, o que acontece numa escola online? Não é mais simplesmente disponibilizar a aula, disponibilizar o conteúdo, mas é fazer com que as pessoas se sintam participantes de uma plataforma. E dentro dessa plataforma, como nós teremos encontros, em alguns momentos eu vou provocar interações entre você e os outros integrantes. Interações, inclusive, ao vivo, porque a gente tem hoje ferramenta que a gente consegue abrir uma aula ao vivo, onde eu falo para vocês, e no determinado momento eu posso provocar, por exemplo, um trabalho em grupo. E eu determino lá que se tiver 20 pessoas na aula, nós vamos formar 2 grupos de 10 e você vai fazer parte de um desses grupos.
vai conversar com esse grupo de uma maneira privada, por um determinado tempo, 5, 10 minutos, e depois vocês apresentam, né, o seu trabalho. Tudo isso dentro de uma plataforma onde você não precisa pagar para comprar, mas sim você precisa assinar. E você tem um investimento muito pequeno, que é a assinatura. Num primeiro momento, numa das mentorias que eu estou participando, o meu mentor lá disse assim: Alexandre, você precisa lançar essa mentoria por pelo menos R$ 49,90 ou então a R$ 99,90, porque, cara, o teu conteúdo é muito completo. E eu disse não para ele. Disse, não, eu quero começar com um valor bem menor, porque efetivamente eu quero ir entendendo o que as pessoas precisam, e eu tenho hoje a percepção que o meu negócio em 2020, ele diminuiu, então eu não tive assim tanto dinheiro para gastar com grandes mentorias, e eu acabei investindo e tirando muito dinheiro da minha reserva. E eu não quero que você faça isso. Então eu baixei esse valor justamente para os R$ 29,90, porque é um valor muito pequenininho. R$ 29,90 é praticamente o valor de um lanche. Se você sair para jantar aqui na minha cidade, você não janta, né? Mesmo no restaurante simples, você não janta com R$ 29,90. O máximo que você vai conseguir é fazer um lanche, né? Um lanche aí já vai para 25, 26, 27 reais, às vezes dá 32, 33 reais, um lanche que você vai fazer, né, com refrigerante. Então o grande objetivo aqui do manager é convidar você a fazer parte, a integrar uma turma, um time, né? Um clube, onde as pessoas têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito que você, que é crescer, se desenvolver e trocar ideias. E, obviamente, eu vou estar lá junto com você, né? Dentro desta plataforma, dentro deste ambiente, trocando ideias, compartilhando as minhas experiências e trazendo tudo que existe de mais efetivo. Eu sempre gosto de dizer que eu nunca trago o que é mais moderno, porque às vezes o moderno não é efetivo. E o que é efetivo? A gente tem que entender, bom gestor, né? Bom manager, entende o conceito de eficiência, eficácia e efetividade, certo? Agora, se você quiser conhecer esses conceitos, você precisa entrar no Manager, porque eu explico detalhadamente qual é a diferença entre o conceito de ser eficiente, em ser eficaz e ser efetivo. Será que a sua empresa é eficiente, é eficaz e é efetiva? Quer descobrir? Entra aqui para o Manager, tá legal? Então esse aqui é um vídeo que eu resolvi gravar, ele não está ao vivo, eu resolvi gravar por uma opção agora, porque eu estou tomando o meu chimarrão, né? Para quem não é gaúcho, a gente aqui tem o hábito de determinado horário do dia fazer um chimarrão, a gente aquece a água, coloca numa térmica e fica tomando esse chimarrão, né, como uma forma de passatempo, uma forma de hidratação. Embora muita gente diga que a água precisa ser tomada mais fria, gelada e tal, chimarrão também ajuda para hidratar, né? A erva tem um gostinho mais amargo, por isso que a gente chama o amargo do meu chimarrão. E o meu hábito é tomar chimarrão entre 10 horas e meio-dia. Então, por isso eu estou aqui agora nesse momento fazendo isso. Quem sabe, dentro do Manager, a gente não vai tirar uns tempos assim de ficar uma hora e pouquinho conversando ao vivo, eu tomando meu chimarrão, você fazendo suas perguntas e eu ajudando você a resolver as tuas dúvidas, as tuas questões e se transformar no melhor gestor. Boa, né? Bem, a minha proposta deste vídeo era justamente provocar você a entender um pouquinho do que é o manager. Primeira coisa que eu vou dizer para você aqui é, você precisa priorizar você. Como assim priorizar você, Alexandre? Definir a sua prioridade em termos de aprendizado. Eu sempre falo para as pessoas que se você não consegue fazer alguma coisa, tem uma brincadeira que eu digo, se você ainda não consegue ganhar US$ 1 milhão por mês, é porque você ainda não sabe como. Legal essa, né? Agora, se você não priorizar o seu aprendizado, você nunca vai saber como, nunca vai entender o método para fazer com que você evolua, que você vá lá para, como o pessoal chama aí, né, para a sua próxima versão, que você suba para o próximo degrau de resultados da sua empresa ou da sua equipe, tá certo? Então a primeira coisa é priorizar você. A minha proposta aqui é justamente ajudar você a se dar conta que você precisa ser prioridade da sua vida. Depois disso, é um convite. Se você prioriza você,
eu convido você a entrar no Manager. E quando você entrar no Manager, você vai ter acesso a tudo isso que eu estou falando. Atualmente, nós já temos aproximadamente 150 videoaulas. É bem provável que agora, durante o mês de fevereiro, nós vamos atingir 200 videoaulas. Então, tem muito conteúdo e eu sei que você vai dizer assim, nossa, Alexandre, mas é muita coisa. Agora, da forma com que está organizado, você vai poder exatamente acessar, porque nós temos lá o quadrinho em que você tem ali, olha, isso aqui é sobre vendas, isso aqui é sobre liderança, isso aqui é sobre ferramentas de coaching. Cara, tem um módulo que eu só entrego ferramentas de coaching e da PNL. Então você pode ir direto ao ponto e pegar as ferramentas que lhe interessam, porque tem um quadrinho ali, né? Um box em que você já tem o título e você vai direto ao ponto. Poxa, Alexandre, mas eu gostaria de entrar ali. A primeira coisa que eu quero pegar são os e-books. Perfeito. Você vai ver que tem um quadrinho que diz assim, e-books. Você clicou no quadrinho, abre todos os e-books com os títulos. Muito simples, né? Clicou uma vez, o e-book baixou no seu computador, ou no seu celular, ou no seu tablet, certo? É totalmente descomplicado. Então, a segunda parte é você entrar no clube, conhecer o clube. Poxa, Alexandre, mas se eu entrar no clube e não gostar, não tem problema nenhum, você sai do clube a hora que você quiser. Ela é uma assinatura totalmente flexível. E esse foi o meu propósito, também contrariando o meu mentor. Meu mentor dizia que a gente precisava ter esse clube com pelo menos a pessoa acessou, precisa ficar um ano no clube. Eu pensei, cara, mas e se o cara quiser dedicar só os próximos 2 meses, só os próximos 3 meses para o processo de aprendizado dele? Né? Ele está agora numa fase da vida que ele tem tempo e que ele quer baixar a cabeça e aprender. Então você tem liberdade. Você entra no clube, faz sua assinatura e fica ali. Ah, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, pensando, poxa, cara, eu preciso economizar, ou então agora não vou ter tempo para assistir essas aulas, então eu vou sair do clube, sem problema nenhum, tá legal? Então, essa é a segunda etapa, né? A primeira etapa, como eu falei para você, você precisa dar prioridade para você. Se você não dá prioridade para você, eu não recomendo nem que você entre no clube. Porque daí você vai assinar, como a gente faz muitas vezes, eu, por exemplo, assino a Netflix. Não sei se você assina a Netflix. E eu vejo que às vezes eu passo um tempo. Esses dias aí eu me dei conta que faziam 6 meses que eu não assistia a Netflix. E vamos combinar, a Netflix não ensina nada. Ela é entretenimento. Você assiste um vídeo, assiste um filme, uma série, né, ali, comer pipoca e tudo mais. Mas não tem crescimento profissional, necessariamente. Né? E a Netflix é mais cara do que o Manager Club. O Manager Club é R$ 27 por mês. A Netflix é 30 e poucos reais por mês. Aí você assina e você tem só entretenimento. Aqui você tem. Vai ter entretenimento? Sim, os vídeos são legais, mas você tem crescimento. E aí tem a terceira dica aqui. Então, a primeira dica, priorizar você. A segunda dica aqui, entra para o clube. E a terceira dica é monta o seu plano de aprendizado. Define, por exemplo, que você vai usar esse clube durante meia hora por dia. Cara, durante meia hora por dia você vai passar 1 ano, 2 anos, né? Consumindo, aprendendo coisas. Ah, Alexandre, eu vou ter mais tempo, vou tirar por exemplo, no sábado ou um dia da semana, eu vou tirar 2 horas e vou ficar ali na frente. Cara, vai ter muita coisa legal. Inclusive, tem algumas masterclasses que tem 1 hora e pouca, 1 hora e pouco. Tem um conjunto de 3 vídeos que eu vou subir para cá, que são 4 horas, que a gente fala sobre um determinado assunto, que vai estar ali exclusivamente para você. Tá legal? Então, se você realmente acredita que vale a pena se desenvolver e que você está no momento em que você está dando prioridade para você, vale a pena você clicar aqui embaixo e conhecer o Manager, tá certo? Você clicando aqui embaixo, você vai para uma página, que é uma página da nossa empresa, onde tem uma apresentação um pouquinho mais detalhada do Manager. Inclusive ali, você vai ver que tem um quadrinho todo preto, assim, que fala sobre as principais áreas que tem de conteúdos ali dentro, e logo abaixo tem um quadrinho colorido que tem os boxes que eu falei para você, que são os boxes que você pode escolher o conteúdo para você efetivamente dar prioridade. Poxa, eu quero começar sobre liderança. Poxa, eu quero começar sobre ferramentas de coaching. Poxa, eu quero entender um pouquinho sobre como funciona coaching com PNL. Cara, tem até um curso de coaching com PNL, onde eu dou as principais dicas, as principais ferramentas da PNL, praticamente na mão por esta assinatura. Agora você precisa priorizar você e aí sim entrar para o clube. Clica aqui embaixo
E eu tenho convicção que esse é o momento para a gente se encontrar lá dentro. Tá legal? Bem, eu vou ficando por aqui. Agora eu vou continuar tomando meu chimarrão e esperar você lá dentro do clube. Tá joia? Clica aqui nesse link, dá uma olhadinha na página da apresentação do clube. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, porque ali na página tem o meu WhatsApp para você falar comigo. Tá bom? Abraço!